Vou mostrar umas fotos aqui no nosso telão, são as fotos da família da Alessandra. Ela, o marido Dionis e o filhinho José, numa piscina, um ensaio super bonito. A Alessandra ficou tetraplégica aos 23 anos depois de um acidente de carro e tinha como sonho, antes desse acidente, fazer fotos. Imaginava que você, depois do acidente, depois de passar mais de 6 meses internada, que você teria a chance de realizar esse sonho? Não, não imaginava, porque eu fiquei com a autoestima muito baixa. Eu não conseguia nem me olhar no espelho por estar numa cadeira de roda. E depois surgiu uma tetraplégica chamada, hoje ela até luta pelos nossos direitos, a Mara Gabrilli. Ela fez um ensaio fotográfico. E eu falei, por que não fazer? Né? Então, eu não como ela, sensual, né? Mas eu adorei as fotos. E isso melhorou muito. Mudou, ajudou? Ajudou bastante. Surge uma curiosidade muito grande, você está ali com o José, sobre muitas pessoas têm dúvidas em relação à gravidez, em relação à vida sexual de uma cadeirante. Vocês tiveram a questão da maternidade, era uma preocupação desde o início? Você pensava nisso? Pensava em encontrar um companheiro? Então, eu sempre sonhei, né? Depois que eu tive meu acidente, eu sempre tive esperança. O medo da nova vida se transformou em esperança. Então, esse sonho ainda estava dentro de mim, não mudou nada. Só que eu tinha, assim, a mulher na cadeira de roda, ela não fica tão atraente como a mulher andando, né? Mas eu sempre, depois, como voltou minha autoestima, eu já não estava me importando tanto, né, com outras questões, por estar numa cadeira de rodas. E eu fui me cuidando, fui vivendo, e até que eu encontrei um grande amor na minha vida. Sabe, uma pessoa, assim, compreensível, o Dionis, ele é um guerreiro, sabe, de estar do meu lado, entende? E ele torna as coisas naturais. Uma das coisas que me atraiu nele foi isso. Ele torna tudo natural. O que você sentiu quando viu? Como é que foi o primeiro encontro, o primeiro olhar? O que você percebeu nela que você realmente achou que era a mulher da sua vida? Eu e a Alessandra, a primeira, como que se fala, amor à primeira vista. Fui eu e ela. A partir do momento que eu vi ela, eu já sabia que eu e ela ia ter alguma coisa. Primeiro porque eu não esperava ela assim na cadeira de rodas ser tão assim alto astral, ter aquela vontade de viver, essa garra. Isso que me atraiu. E até hoje, ela é da mesma forma. Com a nascida do José, só melhorou. E, portanto, tanto é que depois que a gente foi apresentado um ao outro, a gente foi se falando uma semana, ficamos uma semana em telefone, MSN na época. Mas quem tomou a iniciativa primeiro? A iniciativa foi eu. Você. Foi você? Foi. A gente marcou num shopping lá na Grande Vitória e tava naquele momento ali, o que eu vou fazer? Na cadeira, como que eu vou beijar, gente? Ele não sabia como chegar, né? Com não sabia. De ferro. Aí... Até que eu falei assim, posso te beijar? Aí aconteceu naturalmente. Mas tem muito isso, as pessoas têm um cuidado exagerado com a pessoa que é cadeirante. Você percebe isso? Até para ajudar, para ajudar ela, porque eu medo de machucar. Então, se a perna dela vai para frente, dá um espasmo, alguma coisa para ajeitar e colocar no lugar, aí a pessoa fica com medo. Mas tem que entender também o outro lado, que não sabe que não tem os pontos para colocar no lugar. Isso você foi aprendendo, ou você já tinha tido alguma coisa? Eu já tinha, porque eu já vim da área da saúde. Então, para mim, foi tudo mais fácil. Quando vocês decidiram ter filhos, houve uma preocupação muito grande da família? Quer dizer, vai ter filho, não vai ter filho? Aí, médicos aceitaram facilmente acompanhar uma gravidez como a sua, por exemplo? Então, não aceitaram. A maioria não. E eu acho assim um despreparo dos médicos, nem é culpa deles, não é qualquer tetraplégica que chega num consultório grávida, né? Então, assim, a gente demorou 3 anos tentando para engravidar. Eu achava que eu nem pudesse mais ter filho. Mas não aceitavam por quê? Te diziam o quê? Inaptidão, incompetência, negligência? O que é? Qual é o motivo, né? Despreparo. Acho que despreparo dos médicos, né? Porque não é comum uma tetraplégica, porque é uma gravidez de alto risco. Então, não é comum chegar num consultório e tá grávida. Muitos olhavam para mim assim, achavam estranho. E falou, tem certeza que você quer isso para a tua vida? Então, eu já tinha até tomado todas as vacinas, já me preparado para engravidar. E eu falei assim, não, então vou fazer o seguinte, vou chegar aqui de barriga. Aí eles não vão pedir para eu tirar. Aí até que eu encontrei um grande médico, o Dr. Barelli Neto, e ele abraçou, sabe, essa causa com tanto carinho e amor, e me passou confiança. Foi muito, muito bom. Doutor, o senhor tem como ajudar a gente a entender por que ela diz assim que uma gravidez de uma pessoa tetraplégica é uma gravidez de alto risco? Durante o período da gravidez, o corpo da mulher ele muda totalmente. Os hormônios que são liberados, eles preparam o corpo físico para o bebê crescer, para ser alimentado e depois para conseguir passar pelo canal de parto. Então, é uma mudança física muito grande. Por exemplo,
a gravidez no terceiro trimestre, mais pertinho do final, ela geralmente carrega consigo a dificuldade do retorno venoso pelas pernas. Então, a mulher ela tende a ficar mais inchada, às vezes tem dificuldade para dormir, para respirar de forma adequada. Então, existe uma preocupação, um medo de que complicações mais graves que possam causar mal para o bebê e para a mãe possa acontecer. Mas, sem sombra de dúvida, isso não justifica o profissional ter medo, né, da situação. É lógico que tem que ser balançado, tudo isso tem que ser falado junto com a família, entendido, né? Tem o especialista, o obstetra que está preparado para isso. Né? E eu acho que também tem um pouco a ver com aquela sensação que você deve ter percebido até encontrar o Jones, de que é como se a pessoa que estivesse na cadeira de rodas, ela não tivesse mais nenhum tipo, não tivesse mais relação sexual. Isso. Então, como é que ela vai ter uma gravidez? Ela não tivesse nenhum tipo de vida como qualquer outra mulher ou qualquer outro homem, essa situação. Eu sei que o Fernando Fernandes esteve aqui com a gente uma vez e comentou sobre isso. Sim, até as pessoas olharem para ele e imaginarem que não, a vida dele continuava, tem muito bloqueio em relação a isso, né? Tem bastante. Eu acho que depende mais de nós, cadeirantes, mostrar para o outro que a naturalidade, né? Porque assim, se eu não tivesse vivido isso na minha vida, esse acidente, talvez eu seria como outro, ignorante no assunto. Então, acho que cabe mais tá mostrando, né? Falando que é possível, né? Você engravidar, casar, trabalhar, cuidar de uma família, né? E é isso. E assim, eu sou uma pessoa totalmente realizada depois do José, plena. Então, eu acho que valeu a pena ter continuado a ter esperança, sabe? Porque depois de uma mudança de vida tão drástica, eu nunca imaginava que eu pudesse chegar onde eu tô, né? Casada e com filho. E você, hoje, quando você olha para ele, o que você sente assim de maior desafio para você? Olha, hoje, com 1 ano e 4 meses, o maior desafio para mim é quando ele cai e eu não consigo pegar ele. E ele começa a chorar, fica me olhando, ele já entende que eu não consigo pegar, sabe? Então, assim, na hora que eu olho pra ele, vejo ele chorando assim, eu ainda tenho que me controlar emocionalmente, né? Que dá vontade de pegar, abraçar, sempre tem alguém perto pra me ajudar, né? Mas às vezes até a pessoa chegar, eu me sinto um pouco assim, mas eu tô levando isso bem. E vou melhorar cada vez mais. E eu acho que E ele também vai te ajudar cada vez mais. Ele já ajuda, né? Já ajuda. Ele vê que ela não consegue almoçar, aí ele mesmo pega o pratinho dele e começa a dar comida na boca dela. Ele fez isso no automático. Quando o sapato dela sai, ele mesmo pega. Ele comendo, olha. Gracinha. Demonstração de amor maior que essa não tem, né? Eu acho que também, Tiago, a Isabela ainda não é mãe, mas a gente tem, às vezes a gente não tem essa limitação física de sair correndo e pegar a criança, mas a gente tem tantas outras que a gente também não consegue ajudar, não é? Exatamente. A gente não consegue ajudar. A gente precisa se adaptar, os filhos se adaptam também a quem você é. Verdade. A gente não consegue ajudar em tudo que a gente gostaria. Sem dúvida nenhuma. Cada um tem a sua particularidade, as suas dificuldades. E quando tem o outro, é bom a troca, né? É verdade. Eu acho que o aprendizado com essa troca que você tem, talvez em alguns aspectos, para ele seja até mais natural do que para um filho da gente, por exemplo, né? Que você às vezes tem que explicar que você não consegue. Ele vai observar isso, vai naturalizar para ele de uma maneira que, como você falou, vai acabar te ajudando, né? Tá sendo dessa forma. Ele pega o celular, já sabe que eu não abro a mão, já abriu minha mão uma vez, e tudo me emociona, sabe? Imagina. Ele empurra a minha cadeira quando é a manual, ele aprendeu a andar segurando na minha cadeira. Eu consigo empurrar ele, eu adapto uma cordinha no meu braço e fico empurrando. Então, isso tudo para mim, essa descoberta, eu acho que eu tenho que viver para acontecer mesmo. Não, e você imagina a oportunidade que ele está tendo de aprender sobre o humanismo, né? Sobre altruísmo, sobre o pensamento de inclusão, que é um pensamento que é uma discussão moderna hoje em dia. Eu até ia te perguntar como é que você sente os instrumentos de inclusão hoje em dia. A inclusão é um tema recente, de uma certa maneira, né? Então eu fico pensando que de 10 anos para cá, a evolução na acessibilidade do deficiente, os instrumentos de inclusão são cada vez mais aperfeiçoados a fim de chegar num lugar muito melhor do que existia há 20, 30 anos atrás. E o teu filho já nasce com esse aprendizado, com esse convívio, né? É uma oportunidade maravilhosa também. E já melhorou bastante, né? Porque eu tenho 18 anos que eu tive um acidente e eu acho que ainda tem que melhorar muito, mas eu acho que as pessoas hoje têm um olhar diferente, né? O que a... Você sente em um processo de evolução constante? Sinto que melhorou muito. Que bom. E quando você tem recurso, né? Você
não anda em 4 rodas, você voa. Fica melhor ainda. Então, se a gente cada vez mais conquista os recursos, a gente melhora. Mas por isso que a gente nota que a medicina também é dinâmica, né? Quando ela traz essa questão, a gente está falando de uma geração que foi formada há algum tempo atrás. E esses recursos tudo não existiam. Né? Ou seja, a preocupação é, primeiro, a pessoa não morrer. Segundo, conseguir respirar e se alimentar. Mas e o depois? Por exemplo, e o contato, e o carinho? A gente sabe hoje em dia que o sistema nervoso central, que é composto pelo cérebro e pela medula, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Então, neurônios que faziam uma função são recrutados para fazer outra. Então, a gente tem áreas no corpo que são erógenas, por exemplo, a boca, a orelha, a nuca, mamilo, os próprios genitais. Se ela tem uma lesão que impossibilita ela receber informação do corpo físico, por exemplo, do umbigo para baixo, mas toda essa outra parte que tem esse tipo de porta, de canal aberto, ela é potencializada. Então, o cérebro vai aprendendo e reeducando essas áreas do corpo a sentirem o carinho, o prazer, tudo ali. Exatamente. Deixa eu mostrar para você, Fátima. Oi. Olha que bacana. A gente tem aqui uma representação do corpo físico. Você pode olhar aqui. E quando a gente fala sistema nervoso central, eu me refiro ao cérebro, que tem o córtex, que é a massa cinzenta em volta, e a medula que desce por toda a coluna vertebral. Se existe uma lesão, por exemplo, nessa região lombar ou torácica, o que é esperado? Que a informação da sensibilidade para tato, para dor, para temperatura, ela fica interrompida em determinado nível. E o movimento também. Então, o caminho das informações por esses neurônios ficam interrompidos e do cérebro para baixo também. Se a lesão é mais alta, cervical, isso inclui, inclusive, os membros superiores. Mas não significa que a área erógena, que é capaz de acionar o circuito cerebral do prazer, da satisfação, da realização e felicidade, não possa ser atingida por estímulo em outras regiões. Então, isso precisa ser entendido. Isso, por exemplo, certamente não estava descrito com toda essa riqueza nos livros de medicina há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Quando os médicos se formaram, né? Muitos estão em atuação, né? Exatamente. Mas vai descobrindo essa capacidade do cérebro se adaptar, né? Exatamente. Eu tinha visto muita gente também que tem dúvida, por exemplo, num toque, se você pode abraçar, não é? Se você pode abraçar a pessoa, às vezes você fica com vontade de abraçar e será que ela vai sentir aquilo que eu estou querendo passar para ela, né? E acaba não abraçando, né? Outra coisa que eu ia perguntar até o doutor, por conta da sensibilidade, a Alessandra ela não perdeu a sensibilidade nenhuma. 100% não. A gente toca, um abraço, ela sente. Cada pessoa porque tudo depende de se é uma lesão completa ou se é uma lesão parcial, onde algumas fibras de conexão ficam ainda intactas e potencializadas. Por isso que não é exatamente uma coisa tão matemática assim. E vai evoluindo, né? E a gente está aí para descobrir as novas. Olha, adorei ter você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Viu, Alessandra? Obrigada, Jean. Parabéns pela família, viu? Vou mostrar umas fotos aqui no nosso telão. São as fotos da família da Alessandra. Ela, o marido Jones e o filhinho José, numa piscina, um ensaio super bonito. A Alessandra ficou tetraplégica aos 23 anos depois de um acidente de carro e tinha como sonho, antes desse acidente, fazer fotos. Imaginava que você, depois do acidente, depois de passar mais de 6 meses internada, que você teria a chance de realizar esse sonho? Não imaginava, porque eu fiquei com a autoestima muito baixa. Eu não conseguia nem me olhar no espelho, por estar numa cadeira de roda. E depois surgiu uma tetraplégica chamada, hoje ela até luta pelos nossos direitos, a Mara Gabrilli. Ela fez um ensaio fotográfico. E eu falei, por que não fazer? Né? Então, eu não como ela, sensual, né? Mas eu adorei as fotos. E isso melhorou muito. Ajudou bastante. Surge uma curiosidade muito grande, você está ali com o José, sobre muitas pessoas têm dúvidas em relação à gravidez, em relação à vida sexual de uma cadeirante. Vocês tiveram a questão da maternidade, era uma preocupação desde o início? Você pensava nisso? Pensava em encontrar um companheiro? Então, eu sempre sonhei, né? Depois que eu tive meu acidente, eu sempre tive esperança. O medo da nova vida se transformou em esperança. Então, esse sonho ainda estava dentro de mim, não mudou nada. Só que aí eu tinha, assim, a mulher na cadeira de roda, ela não fica tão atraente como a mulher andando, né? Mas eu sempre, depois, como voltou minha autoestima, eu já não estava me importando tanto, né, com outras questões, por estar numa cadeira de rodas. E eu fui me cuidando, fui vivendo. Até para ajudar, para ajudar ela, porque eu medo de machucar. Então, se a perna dela vai para frente, dá um espasmo, alguma coisa, para ajeitar e colocar no lugar, aí a pessoa fica com medo. Mas tem que entender também o outro lado, que não sabe que não tem os pontos para colocar no lugar. Isso você foi aprendendo ou você já tinha tido alguma coisa? Eu já tinha, porque eu já vim da área da saúde. Então, para mim, foi tudo mais fácil.
mais fácil. Aham. Casei. Quando vocês decidiram ter filhos, houve uma preocupação muito grande da família? Quer dizer, vai ter filho, não vai ter filho? Aí, médicos aceitaram facilmente acompanhar uma gravidez como a sua, por exemplo? Então, não aceitaram. A maioria não. E eu acho assim um despreparo dos médicos, nem é culpa deles, não é qualquer tetraplégica que chega num consultório grávida, né? Então, assim, a gente demorou 3 anos tentando para engravidar. Eu achava que eu nem pudesse mais ter filho. Mas não aceitavam por quê? Te diziam o quê? Os Inaptidão, incompetência, negligência? o que é? Qual é o motivo, né? É Medo. despreparo, eu acho que é despreparo dos médicos, né? Porque não é comum uma tetraplégica, porque é uma gravidez de alto risco. Então, não é comum chegar num consultório e tá grávida. Muitos olhavam para mim assim, achavam estranho. E falou, tem certeza que você quer isso para a tua vida? Então, eu já tinha até tomado todas as vacinas, já me preparado para engravidar. E eu falei assim, não, então vou fazer o seguinte, vou chegar aqui de barriga. Aí eles não vão pedir para eu tirar. Aí até que eu encontrei um grande médico, o Dr. Barelli Neto, e ele abraçou, sabe, essa causa com tanto carinho e amor e me passou confiança. Foi muito, muito bom. Doutor, o senhor tem como ajudar a gente a entender por que ela diz assim que uma gravidez de uma pessoa tetraplégica é uma gravidez de alto risco? Durante o período da gravidez, o corpo da mulher ele muda totalmente. Os hormônios que são liberados, eles preparam o corpo físico para o bebê crescer, para ser alimentado e depois para conseguir passar pelo canal de parto. Então, é uma mudança física muito grande. Por exemplo, a gravidez no 3º trimestre, mais pertinho do final, ela geralmente carrega consigo a dificuldade do retorno venoso pelas pernas. Então, a mulher ela tende a ficar mais inchada, às vezes tem dificuldade para dormir, para respirar de forma adequada. Então, existe uma preocupação, um medo de que complicações mais graves que possam causar mal para o bebê e para a mãe possa acontecer. Mas, sem sombra de dúvida, isso não justifica o profissional ter medo, né, da situação. É lógico que tem que ser balançado, tudo isso tem que ser falado junto com a família, entendido, né? Tem o especialista, o obstetra que está preparado para isso. Né? E eu acho que também tem um pouco a ver com aquela sensação que você deve ter percebido até encontrar o Jones, de que é como se a pessoa que estivesse na cadeira de rodas, ela não tivesse mais nenhum tipo, não tivesse mais relação sexual. Isso. Então, como é que ela vai ter uma gravidez? Ela não tivesse nenhum tipo de vida como qualquer outra mulher ou qualquer outro homem, essa situação. Eu sei porque o Fernando Fernandes esteve aqui com a gente uma vez e comentou sobre isso. Sim, Até as pessoas olharem para ele e imaginarem que não, a vida dele continuava, tem muito bloqueio em relação a isso, né? Tem bastante. Eu acho que depende mais de nós, cadeirantes, mostrar para o outro que a naturalidade, né? Porque assim, se eu não tivesse vivido isso na minha vida, esse acidente, vivendo e até que eu encontrei um grande amor na minha vida, sabe? Uma pessoa assim, compreensível, o Jones, ele é um guerreiro, sabe? De estar do meu lado, entende? E ele torna as coisas naturais. Uma das coisas que me atraiu nele foi isso. Ele torna tudo natural. O que você sentiu quando viu? Como é que foi o primeiro encontro, o primeiro olhar? O que você percebeu nela que você realmente achou que era a mulher da sua vida? Eu e a Alessandra, a primeira, como que se fala, amor à primeira vista. Fui eu e ela. A partir do momento que eu vi ela, eu já sabia que eu e ela ia ter alguma coisa. Primeiro porque eu não esperava ela assim na cadeira de rodas ser tão assim alto astral, ter aquela vontade de viver, essa garra. Isso que me atraiu. E até hoje, ela é da mesma forma. Com a nascida do José, só melhorou. E, portanto, tanto é que depois que a gente foi apresentado um ao outro, a gente foi se falando uma semana, ficamos uma semana em telefone, MSN na época. Mas quem tomou a iniciativa primeiro? A iniciativa foi eu. Você. Foi você? Eu. Foi. A gente marcou num shopping lá na Grande Vitória e tava naquele momento ali, o que eu vou fazer? Na cadeira, como que eu vou beijar, gente? Ele não sabia como chegar, né? Com Não muito de sabia. ferro. Sim. Aí, Até que eu falei assim, posso te beijar? Aí aconteceu naturalmente. Mas tem muito isso, as pessoas têm um cuidado exagerado com a Sim. pessoa que é Tem. cadeirante. Você percebe Sim. isso? talvez eu seria como outro, ignorante no assunto. Então, acho que cabe mais tá mostrando, né? Falando que é possível, né? Você engravidar, casar, trabalhar, cuidar de uma família, né? E é isso. E assim, eu sou uma pessoa totalmente realizada depois do José, plena. Então, eu acho que valeu a pena ter continuado a ter esperança, sabe? Porque depois de uma mudança de vida tão drástica, eu nunca imaginava que eu pudesse chegar onde eu tô, né? Casada e com filho. E você, hoje, quando você olha pra ele, o que você sente assim de maior desafio pra você? Olha, hoje, com 1 ano e 4 meses, o maior desafio para mim é quando ele cai
e eu não consigo pegar ele. E ele começa a chorar, fica me olhando, ele já entende que eu não consigo pegar, sabe? Então, assim, na hora que eu olho pra ele, vejo ele chorando assim, eu ainda tenho que me controlar emocionalmente, né? Que dá vontade de pegar, abraçar, sempre tem alguém perto pra me ajudar, né? Mas às vezes até a pessoa chegar, eu me sinto um pouco assim, mas eu tô levando isso bem. E vou melhorar cada vez mais. E eu acho que ele... E ele também vai te ajudar cada vez mais. Ele já ajuda, Já né? ajuda. Ele vê que ela não consegue almoçar, aí ele mesmo pega o pratinho dele e começa a dar comida na boca dela. Ele fez isso no automático. Ele Quando o sapato dela sai, ele mesmo Olha que pega. fofo, e ele coloca- comendo, olha. Gracinha. Demonstração de amor maior que essa não, tem, não né? tem. Não, e a gente, eu acho que também, Tiago, a Isabela ainda não é mãe, mas a gente tem, às vezes a gente não tem